Roberto pediu, né, para eu tratar aqui sobre o livro de Daniel, e eu vou comentar sobre a cronologia profética, que, na verdade, envolve o capítulo 8 e o capítulo 9. Como os irmãos sabem, o capítulo 8 e o 9 de Daniel, há uma relação entre os dois. A profecia das 2.300 tardes de manhãs, que é mencionada em Daniel 8, ela é explicada em Daniel 9. Então, a gente vai estudar sobre isso. Agora, claro, eu sei que não é o objetivo que a gente estude, entenda tudo o que está presente, todo o capítulo 9, que nem é possível. A gente teria que fazer uma vigília só para estudarmos o capítulo 9 de Daniel, porque é muito conteúdo. A gente pode fazer uma vigília só para estudar a cronologia profética, que com certeza que preencheria o tempo e faltaria tempo. Então, para que a gente tenha um estudo produtivo, eu escolhi que a gente possa analisar algo muito específico dessa profecia, mas que também é muito interessante. Assim, eu acho que gera um aprendizado, fica um conhecimento sobre o assunto dentro do tempo que a gente tem. Então, se você nunca estudou o capítulo 8, nunca estudou o capítulo 9 de Daniel, aqueles assuntos mais básicos, a relação entre Daniel 8 e 9, o princípio de ano, eu não vou tratar disso aqui, eu não vou explicar todos os elementos, mas eu vou focar na parte da cronologia profética, que é o fim desse período, o fim das 2.300 tardes e manhãs, que é apresentado em Daniel 8,14, que ocorreria a purificação do santuário. E, como a gente sabe, está em conjunto ali com Daniel no capítulo 9. Mas fica aqui o meu incentivo. Não tem como a gente estudar tudo em uma hora, mas fica o meu incentivo para que você estude esse assunto e eu espero que também eu desperte esse interesse ao longo do nosso estudo. Então, o que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai estudar sobre o cumprimento do último evento dessa profecia de Daniel 8 e 9, sobre a purificação do santuário, e a gente vai ver o que aconteceu não apenas no céu, mas o que aconteceu também aqui na Terra nesse dia, e vamos nos valer da astronomia também para isso. Pode liberar o slide para a gente, Roberto? Então, o tema de hoje é justamente sobre a experiência de Ira Edson, mas eu não posso deixar de recomendar esses livros, né? O livro Astronomia, a Glória do Adventismo, que é esse assunto em português, escrito pelo Anderson, um grande amigo meu, e pelo Juarez Rodrigues, que é o meu tio também. O meu tio amado também escreveu esse outro livro, que é com o mesmo assunto, mas em inglês. Foi publicado pela Unaspress. Então, eu recomendo sempre o estudo desse livro, é um assunto essencial para o Adventismo. Vamos, então, para o nosso tema, que é só uma foto deles, né? Então, o tema de hoje é Alegria Vem pela Manhã. A gente vai estudar sobre a experiência de Ira Edson. Talvez você já tenha ouvido falar ali de Ira Edson, né? E daquela experiência que ele teve no milharal. Comenta-se muito da visão que ele teve de Cristo passando no lugar santo para o Santíssimo, mas a gente vai entender um pouco mais sobre essa experiência e sobre o que aconteceu realmente no dia da expiação em 1844. Primeiro, uma coisa que é muito contestada, esse assunto é muito contestado pelas pessoas que não são adventistas, esse é um assunto que a igreja adventista apenas defende, né, como essa verdade a respeito do início do juízo investigativo em 1844, da existência do santuário no céu. Esse é um assunto muito contestado. Muitas pessoas dizem que a nossa interpretação da cronologia de Daniel 8 e Daniel 9, ela não está correta, que não existe um santuário no céu. Como assim Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo? Não existe essa divisão no santuário do céu. Eu quero, primeiro, antes de entrarmos na experiência de Ira Edson, mostrar para vocês que a Bíblia mostra, sim, que há um santuário no céu, que o fim dessa profecia que fala que ao fim dos 2.300 anos um santuário seria purificado, ela tem, sim, a nossa defesa, o nosso entendimento dessa profecia tem base bíblica. Existe um santuário no céu, e não só isso. Existe um santuário no céu, e podemos provar isso pela Bíblia, e um santuário com 2 compartimentos, com um lugar santo e com um lugar santíssimo. Algumas pessoas pensam que não existe essa divisão. Essa divisão é algo arbitrária, inventada pelos adventistas. Mas a gente vai ver agora, no livro de Apocalipse, que existe, sim, um santuário no céu com essa divisão. Vamos entender aqui o santuário no Apocalipse. Muitas pessoas, quando leem Apocalipse no capítulo 1,
e vem Cristo andando ali entre 7 candeeiros, entre as 7 igrejas, esses candeeiros ali representam as igrejas, né? Você pode abrir aí em Apocalipse 1 e você vai ver que nesse capítulo descreve Cristo entre esses 7 castiçais ali, né? Andando ali, e muitas pessoas, por se referir a 7 candeeiros, pensam que isso se refere ao candelabro, que tinha 7 braços. Imaginam que esse candelabro que você está vendo com 7 braços é a imagem que está em Apocalipse 1, mas não, a imagem é outra. Cristo está andando entre 7 castiçais, 7 candeeiros que suportam ali uma lâmpada separada. Nem é possível Cristo andar entre o candelabro do santuário, algo que fisicamente não é possível. Apocalipse 1, ele não está apresentando Cristo no santuário. Você pode perceber que até o símbolo é diferente. Esses 7 candeeiros, eles representam as 7 igrejas. João, ele tem essa visão na ilha de Patmos, ele está na terra. Isso é muito importante que a gente perceba e reconheça isso, não caia nesse engano, porque senão toda a sequência que mostra o santuário no céu, ela fica sem sentido. Então, primeiro, em Apocalipse 1, Cristo é descrito ali andando entre as 7 igrejas. João tem essa visão. E agora a gente vai entender a sequência de tudo isso. No Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, resume o entendimento que temos. É dito ali, olha, o essencial das coisas que nós temos dito é justamente o quê? Que a gente possui um sumo sacerdote, que ele se assentou à destra do trono de Deus, onde? Nos céus, com o ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não um homem. E onde está esse tabernáculo? Nos céus. Não é dito que ele se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do verdadeiro santuário? Se ele se assentou ali como ministro do verdadeiro santuário no céu, é claro, é porque esse santuário está no céu. Então a gente vê que a existência de um santuário no céu é bíblica. Mas a gente pode ir além. A gente pode mostrar pela Bíblia que esse santuário ele tem 2 compartimentos e que existe um momento específico para Jesus entrar no segundo compartimento do santuário celestial. Isso a gente percebe na sequência de Apocalipse 4 até Apocalipse 11. Você pode pegar aí a sua Bíblia, os textos vão estar aqui, mas eu sugiro que você destaque esses textos para que você possa, quando precisar mostrar, ensinar para alguém, abrir ali facilmente e mostrar os versos principais, a sequência dos versos principais que nos mostram isso. Então, como eu havia comentado no começo, João, ele tem aquela visão, se você abrir aí em Apocalipse 1, depois você pode ler com calma. João, ele vai ver primeiro Cristo andando na terra. João está na ilha de Patmos, ele vê Cristo andando entre as 7 igrejas, entre aqueles 7 suportes de lâmpada que representam as 7 igrejas. E aí depois começam a carta a essas 7 igrejas. Se você for aí para o capítulo 2, vai começar aí no capítulo 2 a carta para a igreja de Éfeso. E você vai ver aí João no Apocalipse falando da carta para cada uma dessas igrejas. Até que chega no capítulo 3 e a carta para a última igreja, que é a nossa igreja, a carta para a igreja de Laodiceia. E no final do capítulo 3, termina comentando ali, né, a carta finaliza e no final, no verso 22, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui acabou a mensagem para os líderes das 7 igrejas. E agora, em Apocalipse 4, vem a parte que nos interessa, porque olha só o que diz no verso 1. Depois destas coisas, olhei. Então, depois de que coisa? Ele teve a visão na terra, como eu disse, as 7 igrejas estão na terra. E aí é dito que depois dessa visão, ele olhou e viu não somente uma porta aberta onde? No céu. João estava na terra. Agora você vai ver a importância de perceber que João estava na terra em Apocalipse 1. Senão isso aqui vai perder o sentido. Ele vê uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, o texto diz, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Olha só, veja só. Por que é importante a gente reconhecer que João estava na terra? Porque senão isso vai perder o sentido. Como ele está no céu, se as pessoas que acham que João estava no santuário, no lugar santo do santuário, ali, né, quando ele vê aquele momento ali, que Cristo estava ali no santuário,
andando entre as 7 igrejas, isso aqui vai perder a lógica, né, do que é descrito em Apocalipse 1. Por quê? Aqui é dito que João, ele olha, ele vê algo que está acima, e é dito, ele vê uma porta aberta no céu, e é dito, sobe para cá. Se ele tem que subir até o céu, porque ele não está no céu. Você percebe? Há outras coisas que a gente pode destacar no capítulo 1, mas não é o nosso objetivo. Mas perceba a lógica, a sequência aqui do texto. É dito para João subir para o céu, porque ele não está no céu. E ele não estava vendo Jesus no lugar santo, porque senão isso aqui não vai ter sentido. Porque o que acontece quando João sobe no céu? A voz diz, olha, João estava aqui na terra, falou, sobe para cá. E ele vê uma porta aberta no céu. Agora, João, ele sobe e ele vai ver agora o que está além daquela porta e ele vai começar a descrever isso. Então, João sobe até o céu e vê através dessa porta. E quando ele olha através daquela porta, ele começa a enxergar o quê? Justamente os móveis do lugar santo. Ele fala das 7 tochas de fogo em Apocalipse 5. Destaque aí Apocalipse 5. E aqui eu faço uma pausa para destacar que Ellen White, ela nunca, e acertadamente, ela não comenta de Jesus no lugar santo em Apocalipse 1. O Ray Smith, em seu livro, também tem a mesma defesa, porque realmente não é o que acontece. Jesus não está no santuário celestial no capítulo 1 de Apocalipse. Ela comenta, quando ela vai comentar de Jesus no lugar santo, ela usa Apocalipse 4, ela usa esses textos, a sequência de textos que a gente vai ver aqui. Então, ali, João, quando ele sobe, ele olha através de uma porta e ele vê as 7 tochas de fogo ali do candelabro. Essa sim representa os 7 Espíritos de Deus. Agora sim a figura daquilo que é realmente representado no candelabro. Após isso, você pode destacar também o texto, os versículos 6 e 8 do capítulo 5, e ele vê agora, no capítulo 5, agora ele vê, no capítulo 4, Cristo ainda não está no santuário celeste, Cristo não é visto no lugar santo, mas no capítulo 5, sim, ele vê o Cordeiro, ele vê agora Cristo no santuário. Veja só, se você ler com atenção, por questão de tempo a gente não vai ler todo o texto, mas se você ler com atenção, você vai ver que em Apocalipse 4, Jesus não está no santuário, mas o Espírito Santo está, né? A gente acabou de ver aqui o texto que fala dos 7 Espíritos de Deus. Agora, no capítulo 5, Jesus aparece no santuário. E quem que não está mais no santuário? O Espírito Santo, olha só. Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Agora a gente vê Cristo no santuário. Agora sim Cristo está no lugar santo. Ele tinha 7 chifres, bem o quê? Como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, quando Cristo entra no santuário, ele não havia dito que quando ele subisse para o Pai, ele enviaria o Consolador? É isso que acontece. Quando Cristo sobe para o céu, após ali a sua entronização, ele envia o Espírito Santo para a terra no dia do Pentecostes. É o dia da inauguração do santuário. Isso ocorre justamente no mesmo dia ali do Pentecostes. Há uma cronologia também por trás disso, há um estudo que a gente pode mostrar como que se dá essa sequência de eventos. Cristo ungindo o santuário, e após essa unção, ele inaugura o santuário no 8º dia, que cai justamente no dia de Pentecostes. Mas aqui em Apocalipse, então, fala também, veja só, no que está em negrito aí no final do texto, de taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui uma referência a outro móvel do santuário, justamente o altar de incenso. Perceba o que foi descrito até aqui. João estava na terra. João vê uma porta aberta no céu. Ele sobe até lá, após o convite que lhe é dado, ele sobe até ali e ele olha através dessa porta e ele vê o quê? Justamente os móveis do lugar santo. Então, João, quando ele sobe e através daquela porta, é a porta do lugar santo, ele começa a ver o lugar santo do santuário. Agora, ele fala novamente aqui, ele faz novamente referências, você pode destacar também esses versículos de Apocalipse 8, 3 e 5, por quê? Porque aqui também é uma referência ao altar de ouro, em Apocalipse 8, 3 a 5. Agora, anote outro texto aí que novamente vai mencionar o altar de ouro, Apocalipse 9, 13. Perceba,
João, ele tem a visão, ele olha através dessa porta e ele vê apenas o lugar santo do santuário celestial. Até aqui, João não faz nenhuma referência ao lugar santíssimo. Quando ele olha através dessa porta, ele só descreve móveis do lugar santo. Ele não descreveu nenhum móvel do lugar santíssimo. Ele não descreveu porque não era possível ver nada do lugar santíssimo, porque ele estava no lugar santo. E a gente pode provar isso como? Em Apocalipse 11. Por quê? Porque João, ele só consegue ver o lugar santíssimo depois de algo que acontece. Olha o que é dito. Abriu-se então o santuário de Deus. Perceba, outra porta foi aberta para outro local. Então, quando é aberto agora o santuário do Santíssimo, o lugar santíssimo que se acha no céu, e o que João vê? E foi vista a Arca da Aliança. Essa é a sequência de textos que você precisa mostrar para provar. Aqui não há como fugir dessa sequência de texto. Olhando essa sequência de texto, não há como fugir da verdade de que existe um santuário no céu com 2 compartimentos. A gente viu em Hebreus sobre esse santuário no céu, mas aqui em Apocalipse, João, ele olha através de uma porta, ele vê os móveis do lugar santo. E agora, só depois de abrir outra porta, isso é muito importante, só depois que é dito aí, abriu-se então o santuário de Deus. Uma primeira porta aberta, lugar santo. Depois é necessário que seja aberta outra porta, ou seja, é outro compartimento, separado daquele. E quando essa outra porta é aberta, ele vê o altar. Ali ele vê a Arca da Aliança, ele consegue olhar e ele consegue enxergar a Arca da Aliança, mostrando que ele está vendo justamente o lugar santíssimo. Então, o que a gente percebe por essa sequência de texto? Que aquilo que João viu está separado, há uma porta que separa o lugar santo que ele viu do lugar santíssimo. Está provado, fica provado por Apocalipse a verdade que defendemos de que existe um santuário no céu e mais que isso, com 2 compartimentos separados. Só após ser aberta a outra porta foi que João viu o lugar santíssimo. Essa descrição é muito importante para o Adventismo. Então, essa verdade é uma verdade bíblica e você pode provar isso através do livro de Apocalipse. Anote esses textos que a gente leu. Então, aquilo que a gente defende de que ocorreria a purificação do santuário em um tempo determinado, isso é uma verdade. Isso isso só vai acontecer no lugar santíssimo em um tempo determinado, também pela cronologia profética que a gente encontra em Daniel 8 e em Daniel 9, nas 2.300 tardes e manhãs, e as 70 semanas que nos localiza nessa cronologia para identificarmos o tempo profético. Agora, eu quero expor para vocês, depois da gente ver que a defesa de um santuário no céu com 2 compartimentos é uma verdade, eu quero comentar com vocês algo muito específico sobre isso. Eu quero que a gente perceba aqui algo muito especial que aconteceu ali, que foi a experiência de Ira Edson, que a gente possa analisar ela com detalhes para que a gente possa extrair um conhecimento interessante sobre o que ocorreu ali na experiência de Ira Edson. Vamos estudar, então, sobre essa experiência. E a gente vai ver que, nesse dia, os céus eles se abriram mais uma vez. Novamente, o céu, como João também viu uma porta aberta no céu e ele pôde perceber ali o que estava no céu, novamente, nesse dia, também o céu se abre novamente e Ira Edson reconhece, consegue olhar para esse mesmo santuário que é descrito em Apocalipse, que foi visto por João. Vamos começar aqui lendo sobre o relato de Ira Edson, o relato de sua experiência. Você já conhece aí sobre o que aconteceu em 1844. O movimento adventista estava pregando que em breve Jesus ia voltar. Eles entendiam que o santuário a ser purificado era a terra e que havia chegado o momento para que a terra fosse purificada. Eles entendiam que isso aconteceria com a volta de Jesus, e eles dedicaram toda a vida, eles colocaram todos os seus recursos, a sua energia para pregar essa verdade. Aquilo era o que os movia, aquilo era o que trazia alegria para eles, eles estavam muito ansiosos, e então esse dia chegou. Chegou o dia 22 de outubro de 1844, e eles estavam ali esperando Cristo voltar. E como você sabe, Cristo não voltou no dia 22 de outubro de 1844, e grande foi a tristeza. E assim,
Irã Edson nos relata. Ele diz assim: nossas expectativas eram muito grandes, e assim estivemos esperando a vinda de nosso Senhor, até que o relógio soou às 12 batidas da meia-noite. Eles estavam muito atentos ao dia 22 de outubro de 1844. E quando esse dia chega ao fim, aquilo traz para eles uma grande decepção, um grande desapontamento. E ele diz: o dia havia acabado e nosso desapontamento se transformou numa certeza. Não havia mais dúvida. A ansiedade chegou ao fim, porque aquela dúvida, aquela ansiedade de que aquilo não fosse real, agora para eles era certo, era uma certeza o desapontamento. Nossas esperanças e expectativas mais queridas ficaram em pedaços e veio sobre nós um desejo de chorar como nunca antes havia experimentado. Aquela era a grande decepção. Aquilo era o que movia, aquilo era a alegria deles. Parecia que não podia se comparar nem sequer com a perda de todos os amigos terrenos. Choramos e choramos até o amanhecer. Ele diz: olha, isso aqui não se compara nem com que se a gente tivesse perdido todos os nossos amigos. Era um desapontamento muito grande. A vida, ela perdeu o sentido, a nossa razão daquilo que foi o que nos motivou. Aquilo tudo é uma ilusão. E ele diz: refleti em meu coração dizendo: minha experiência do advento foi a mais enriquecedora e brilhante de toda a minha experiência cristã. Se isto se provou ser um fracasso, para que vale o restante da minha experiência cristã? Não há um Deus, não há um Deus, não há um céu, não há uma cidade de ouro, um paraíso? Para que vale, então, a vida? Veja só como estava a vida desses pioneiros. Isso era o que motivava. Se isso aqui não era uma verdade, se aquilo que eles dedicaram a vida para pregar não era verdade, era tudo uma ilusão, aquilo perdeu o sentido. Se não há um Deus, não há um céu, não há uma cidade de ouro, um paraíso, para que vale realmente a vida? Será que o que tem motivado a gente a viver? Era isso que os motivava a viver. Essa era a alegria deles. Não é nada mais do que uma invencionice astuciosamente engendrada. Não há veracidade em nossas mais caras esperanças e expectações dessas coisas? Ele questiona. E a gente conhece essa história, e você até conhece a sequência e fala: bom, mas nesse dia foi revelado, isso foi revelado para Irã Edson, que ao invés de Cristo ter entrado, ao invés da purificação do santuário ocorrer na terra, Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial. E parece que fica assim, né? Parece que foi apenas uma revelação que foi dada para Irã Edson. Parece que nada assim muito extraordinário aconteceu. Agora perceba que é interessante que quando a gente estuda sobre a cronologia profética, fica aqui mais uma vez a recomendação para que você estude esse assunto fascinante, e você consegue perceber aí a precisão do cumprimento de cada um dos eventos proféticos. A gente percebe também que nos eventos mais importantes algo aconteceu na Terra, houve uma manifestação da divindade, não foi algo que passou ali sem uma grande manifestação, não. Esses momentos, eles tiveram sim uma manifestação, algo aconteceu de extraordinário, a divindade se manifestou nesses eventos. Por exemplo, no batismo de Cristo. Se você ainda não estudou, fica o incentivo, mas eu vou fazer um resumo. Cristo, ele é batizado no ano 27, e quando Cristo é batizado, ali estava se cumprindo o momento profético e a divindade se manifestou. Cristo, a gente vê essa referência de quando Cristo é batizado, é dito que logo após isso, o tempo está cumprido. Que tempo era esse? O único tempo que havia para se cumprir era, e relativos ao Messias, era aqueles descritos em Daniel no capítulo 9. É aqui que é descrito os eventos que aconteceriam em relação ao Messias. Não há outro tempo a se cumprir. Então, quando é dito o tempo está cumprido, é uma referência ao capítulo 9 de Daniel. O Messias, ali, havia sido... aconteceu ali o batismo de Cristo, né? Então, era o que a gente estava esperando para esse cumprimento. O Messias havia sido ungido, né? Que é o significado da palavra, e segue aqui. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E o que acontece? Veja, quando Jesus é batizado, é dito, estando ele a orar, você se lembra desse momento,
do que é descrito na Bíblia, o céu se abre. Veja que interessante, o céu se abre aqui também, nesse evento profético. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E só o Espírito Santo se manifesta, só Jesus e o Espírito Santo? Não, também o Pai. E ouviu-se uma voz no céu dizendo que tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, no batismo de Cristo, a gente vê que havia um tempo a se cumprir. A gente vê que ali estão as três pessoas da divindade: Jesus, o Espírito Santo e também o Pai, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Na morte de Cristo, a mesma coisa. Cristo morre ali no ano 31 e cessam os sacrifícios e as ofertas, como é descrito em Daniel no capítulo 9. E Cristo ele morre no ano 31. E quando Cristo morre, será que nada demais aconteceu? Quando Jesus ele está perto de que esse evento acontecesse, ele diz: é chegada a hora. Em muitos momentos, Cristo diz: ainda não chegou a minha hora, mas agora o tempo profético, o tempo determinado para esse acontecimento ali, que foi determinado, que foi marcado em Daniel 9, chegou. E ele diz: é chegada a hora. Agora sim, o Filho do Homem, chega a hora dele ser glorificado, e ele faz a menção: se o grão de trigo cair na terra não morrer, aí fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Chegou essa hora, e a partir dali vai se seguir os momentos até a morte de Cristo na cruz. E quando Cristo morre na cruz, será que nada demais acontece? É dito que, chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Ali fica tudo escuro. Há uma grande escuridão naquele momento que Cristo está na cruz. Era uma escuridão, eram trevas densas, uma escuridão assim muito intensa, que ninguém conseguia perceber nada ali, né? As pessoas ficaram impressionadas nesse momento do dia e tudo aqui escuro. E Ellen White diz que naquelas trevas, ela fala que a divindade estava ali escondida naquelas trevas. Ela diz isso. Claro, Deus ele não ia se manifestar, Deus Pai não ia se manifestar, o Espírito Santo não ia aparecer aqui para Cristo. Por quê? Porque Cristo, aqui na cruz, ele se fez maldito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, não porque ele fosse maldito, mas ele se fez maldito por mim e por você, que somos pecadores. Ele recebeu os nossos pecados, e com isso houve uma separação entre Cristo, isso aqui é um grande mistério, entre Cristo, que é Deus que compõe a divindade, ele foi separado também da divindade, ele foi separado do Pai. Não podia haver essa aproximação, mas o Pai estava presente. Naquelas trevas, houve densas trevas, e Ellen White, ela comenta que sim, que a divindade estava ali muito perto de Cristo, mas escondida, velada ali naquelas trevas, porque ele não ia se manifestar, Deus Pai não ia se manifestar ali naquele momento, mas ele estava presente nesse importante cumprimento profético, que foi o cumprimento ali da morte de Cristo, que ocorreu no ano 31. E o outro evento que vem em seguida é justamente a morte de Estevão. E quando Estevão é apedrejado, será que nada demais aconteceu? Não, a gente vai ver também, novamente, esse padrão se repetindo. Estevão, cheio do Espírito Santo, está aqui a primeira pessoa da divindade. Estevão, quando é apedrejado, ele está cheio do Espírito Santo. E mais, ele fita os olhos no céu. Novamente o céu se abre, novamente o céu se abre. Ele fita os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus. Ele olha para o céu e ele consegue perceber ali a glória de Deus, a presença de Deus Pai e a presença do Filho, a presença de Jesus, e cheio do Espírito Santo. Novamente, na hora desse cumprimento profético, houve manifestação das três pessoas da divindade aí no apedrejamento de Estevão. Parece algo muito interessante essa repetição da manifestação das três pessoas da divindade no batismo de Cristo, na morte de Cristo e na morte de Estevão. Agora chega a purificação do santuário e nada demais acontece. Parece que a divindade ela não se manifesta. Será que Irã Edson teve apenas um insight? É um ponto tão importante da profecia, o fim das 2.300 tardes de manhãs com a purificação do santuário, e nada acontece como aconteceu nesses outros eventos. Será que
a divindade não vai se manifestar no dia da expiação, no dia 10 do 7º mês judaico, quando chega o fim das 2.300 tardes e manhãs. Não, mais uma vez o céu se abre. Não é isso não é verdade. A gente vai ver que novamente a divindade ela vai se manifestar. Esse dia não passou em branco. Mais uma vez o céu se abre no dia da purificação do santuário. A gente vê também que a Bíblia faz uma referência da chegada desse momento. Em Apocalipse 14, quando é anunciado a primeira mensagem angélica, é dito que é chegada a hora do seu juízo. Havia um momento específico para que isso acontecesse. E será que a divindade não vai se manifestar nesse dia? Voltemos aqui para a experiência de Irã Edson. Aqui, Loughborough, no livro Grande Movimento Adventista, ele faz um comentário sobre essa experiência de Irã Edson. Ele diz assim: Irã Edson, de Port Gibson, Nova York, disse-me que no dia seguinte à passagem do tempo, em 1844, enquanto orava atrás das pilhas de cereais amontoadas num campo, o Espírito de Deus se apossou dele de maneira tão poderosa que quase foi lançado ao chão. Veja só. Então, Irã Edson, ele conta para Loughborough que o Espírito se apossou dele de uma forma muito intensa, muito poderosa, que ele quase foi lançado ao chão. Algo semelhante ao que aconteceu com Estevão, que também, naquele momento do cumprimento profético, estava cheio do Espírito Santo. Aqui parece que a gente vê uma referência a uma das pessoas da divindade, justamente no dia da purificação do santuário. Vamos voltar agora para o próprio relato de Irã Edson. Ele diz: comecei a sentir que deveria haver luz e ajuda em nossa angústia presente. Disse a alguns irmãos: vamos ao galpão. Entramos no celeiro, fechamos as portas e nos inclinamos diante do Senhor. Oramos fervorosamente, porque sentíamos nossa necessidade. Irã Edson, ele tem aquela grande decepção. Eles choram amargamente como se tivessem perdido todos os amigos desse mundo. Mas ele começa a sentir que devia haver uma luz. Algo devia ser explicado. Não, aquilo que eles estudaram, aquilo que eles dedicaram a vida, aquilo não era uma fábula. Devia haver uma explicação para isso que tinha acontecido. E eles vão para um galpão e eles começam a orar. Eles começam a orar ali após a passagem do dia 22 de outubro, pedindo essa revelação. E o texto diz: oramos fervorosamente, porque sentíamos nossa necessidade. Continuamos em oração até que o Espírito nos deu testemunho de que nossa oração havia sido aceita. Aqui a gente vê o Espírito Santo se manifestando a eles, como a gente viu também no relato que Loughborough conta sobre o que Irã Edson havia comentado com ele. Então, a primeira da pessoa da divindade se manifestando ao fim das 2.300 tardes e manhãs. E agora? E as outras pessoas? Então, é dito que o Espírito Santo proporcionaria a luz e de tal modo que a sua causa ficaria clara e satisfatória, que sua causa ficaria clara e satisfatória. Então, a gente sabe o que acontece ali em seguida. Como a Bíblia nos diz em Salmos, o choro ele pode durar uma noite inteira, mas se estamos apegados a Deus, é inevitável, a alegria vem pela manhã. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Isso é o que vale para a nossa vida. A Bíblia fala uma verdade de que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Isso já é um motivo para acordarmos alegres. Nós somos pecadores, nós merecemos a morte, devíamos ter morrido, sermos abandonados ali por causa do pecado, deveríamos ser esmagados por Deus, mas Cristo foi esmagado em nosso lugar, e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Eu não sei o que acontece na sua vida, eu não sei o que vem ali de dificuldade na sua vida e qual que é a tristeza, mas saiba, toda manhã as misericórdias de Deus se renovam para você. Isso é um motivo para você acordar com alegria. E sempre isso vai acontecer na vida de um cristão. Um novo dia é um dia de alegria. Se passarmos por sofrimentos nesse mundo, em algum momento a gente vai ver Cristo voltar e a alegria vai vir. A alegria é certa para o cristão. E assim como Irã Edson passou por aquela grande decepção, por aquela tristeza profunda que ele descreveu, o choro durou a noite inteira, eles passaram a noite nessa decepção e orando a Deus, mas a alegria vai vir novamente.
pela manhã. E ele conta aqui no seu relato. Depois do de jejum, veja, ele não indica um horário exato, é um relato despretensioso, mas a gente pode imaginar que era muito cedo, né, um de jejum de um fazendeiro ali. Eles passaram aquele momento em oração e depois do de jejum eles vão caminhar. Disse a um de meus irmãos, vamos visitar e animar alguns de nossos irmãos. Eles receberam aquela manifestação do Espírito Santo dizendo que aquilo seria revelado a eles, e eles falaram, vamos agora confortar os nossos irmãos, nós fomos confortados pelo Espírito Santo, vamos levar esse conforto. Nós fomos, e enquanto cruzávamos um extenso campo, ele diz, eu fui detido. Vejam, a experiência de Ira Edson muitas vezes é relatado como uma epifania sem algo real ali que aconteceu, como um insight, como se fosse um insight que Ira Edson teve e ele pensou e agora eu consigo compreender, Cristo não devia ter voltado aqui para a Terra, não, esse é o momento que Cristo entra num lugar santíssimo, essa é a purificação do santuário que deve ocorrer no céu. As pessoas muitas vezes descrevem como se fosse um insight ali que Ira Edson teve, e um entendimento importante, uma revelação importante, mas nada além disso. Mas veja o que Ira Edson disse, o Espírito Santo havia se manifestado a ele, e não veio um insight, não foi ele que parou e pensou, ele diz, eu fui detido. Ira Edson, ele é detido ali, pelo Espírito Santo, ele é detido porque algo começa a ser revelado para ele em uma visão, é dito. Eu fui detido aproximadamente na metade do campo. E o que ele diz? O céu pareceu abrir-se diante de mim. Novamente o céu se abre. Assim como aconteceu ali nos outros eventos, aqui no último evento, das 2.300 tardes e manhãs, o céu se abre novamente. Isso não é coincidência. Não é coincidência essas manifestações, é porque ali a gente estava chegando em um momento cronológico importante do plano da salvação. E ele diz, e vi distinto e claramente que, em vez de nosso sumo sacerdote ter saído do Santíssimo do Santuário Celestial para vir à Terra no 10º dia do 7º mês, no término, ao fim dos 2.300 anos, neste dia, ele havia entrado pela primeira vez no segundo compartimento desse santuário, aquele compartimento que João viu também e descreve no capítulo 11 de Apocalipse. Ele vê que o sumo sacerdote havia passado do lugar santo, que João viu também, ali naqueles primeiros capítulos que a gente leu, e entrou agora no lugar santíssimo. Então, Ira Edson, ele foi detido, e o céu pareceu se abrir. O céu se abre diante de Ira Edson. Ira Edson olha e ele percebe que o sumo sacerdote, que Cristo, olha só, a segunda pessoa da divindade, o Espírito Santo se manifesta a eles. Agora, ele vê Cristo no céu passando do lugar santo para o lugar santíssimo. E é dito, ao fim dos 2.300 anos, ele viu que pela primeira vez ele havia entrado no segundo compartimento e que ele teria uma obra a fazer no lugar santíssimo antes de vir à terra. Nesta data ele havia entrado nas bodas, em outras palavras, diante do ancião de dias. Ele vê que Cristo ele sai do lugar santo e vai para junto do ancião de dias no lugar santíssimo. O ancião de dias que é quem? Deus Pai, a terceira pessoa da divindade. Veja que ao fim dos 2.300 anos, ao fim das 2.300 tardes e manhãs, desse importante evento profético, isso não passou em branco, as três pessoas da divindade novamente se manifestam, o Espírito Santo, o sumo sacerdote, Cristo e o ancião de dias, Deus Pai. E Ira Edson, ali, ele vê o céu se abrindo, novamente, esse padrão se repete. Agora sim, fica o nosso quadro, o nosso esquema, ele fica aí todo bonito, todo certinho, todo arranjado. Mas você pode estar pensando assim, Hilton, é interessante que nos momentos importantes, nos pontos altos, aí nos momentos mais importantes do plano da redenção, marcado pela cronologia profética de Daniel, é muito interessante que as três pessoas da divindade se manifestaram nesse dia. Algo bem interessante, bem organizado, que reforça o nosso entendimento. A única coisa que não encaixou muito bem é porque nós vimos no relato de Ira Edson, e o dia mesmo, o dia da expiação, havia passado, né? Não é isso?
Hilton, não foi isso que aconteceu, porque chegou ao fim o dia 22 de outubro de 1844, que foi o dia da expiação. Então, Irã Edson ele já tem a sua experiência no dia 23 de outubro de 1844. Quase deu certo. É um padrão que parece arranjado, mas assim, né, por um pouco de tempo, tudo não se encaixou ali de forma perfeita. Será mesmo? Vamos ver o que era realmente esse momento em que Irã Edson ele tem a sua visão. Era o dia 23 de outubro de 1844. Irã Edson fala que isso aconteceu depois do de jejum, em 22 de outubro de 1844. Agora, então a gente pensa, bom, por pouco não caiu justamente no dia da expiação e no próprio dia, porque a manifestação da divindade, das três pessoas da divindade no batismo, na morte de Cristo, no apedrejamento de Estevão, aconteceu no próprio dia, no próprio momento, no momento importante ali do cumprimento profético. Aqui foi por um dia, foi no dia 23 de outubro de 1844 e não no dia 22. Mas acontece que a gente tem que perceber é que o dia da expiação, a nossa base, o dia da expiação, a nossa referência é Jerusalém, é o calendário judaico. Então a gente não está preocupando com o dia de outubro em si. A questão do acontecimento é o dia 10 do 7º mês judaico, o dia 10 de Tishri. Então, esse dia, necessariamente, ele vai estar ali dentro do período de 2 dias do nosso calendário romano. Por que isso acontece? Porque no calendário romano, os dias vão de meia-noite a meia-noite. Não é assim que a gente conta o dia? Nosso dia começa ali, né? Deu a meia-noite, como até o Irã Edson comenta isso no seu relato, deu a meia-noite e chegou ao fim do dia 22 de outubro. Um dia começa e termina, os nossos pontos aqui é a meia-noite, para a virada do dia. Agora você sabe já, isso você sabe muito bem, que o padrão bíblico, dentro do calendário aí que a gente encontra, do que a gente encontra na referência bíblica, do que a gente encontra em Gênesis, o dia ele não vai de meia-noite a meia-noite, mas ele vai de pôr do sol a pôr do sol. Se ele vai de um pôr do sol a outro pôr do sol, necessariamente ele vai estar dentro de 2 dias do calendário romano. Você consegue compreender isso? Vamos colocar aqui uma hora, um momento para o pôr do sol, só para a ilustração. É claro que esse momento varia. Mas vamos dizer que o sol ele se põe às 6 horas da tarde. Então, o dia 10 do 7º mês, em Jerusalém, vai ser do pôr do sol, às 6 horas da tarde, vamos colocar aí como 6 horas da tarde, até outras 6 horas da tarde. Se você vem aqui 6 horas da tarde, você vai ter 7, 8, 9, até meia-noite, e começou outro dia, não é isso? Então, pôr do sol, de 6 da tarde até meia-noite, você está dentro de um dia de um calendário romano. De meia-noite até o outro pôr do sol, você está dentro de outro dia. Necessariamente é assim que acontece, porque a referência de um calendário é de meia-noite a meia-noite e a referência do outro é de um pôr do sol a pôr do sol. Então, o dia 10 do 7º mês judaico, ele cai necessariamente dentro de 2 dias. E existe essa discussão. Será que o dia 10 do 7º mês, a gente tomando como referência Jerusalém, ele começou ao pôr do sol do dia 21 de outubro do calendário romano, até o pôr do sol do dia 22 de outubro, ou foi do pôr do sol do dia 22 de outubro ao pôr do sol do dia 23 de outubro? Essa é uma discussão que existe. Inclusive, um teólogo, Leroy Froom, não sei se aparece a minha seta aí, mas ele está justamente discutindo isso, né? E aqui, ó, você vê que ele coloca, não sei se a minha seta aparece, mas aí no canto inferior esquerdo, ele coloca aí como o dia 21 de outubro ao dia 22. Ele defende que o dia da expiação aconteceu no dia 21 de outubro e no dia 22. Compreende essas 2 datas? A defesa dele é que isso aconteceria nessa data, mas não é o que acontece. O dia da expiação, ele não acontece do dia 21 para o dia 22 de outubro. Se acontecesse, a experiência de Irã Edson ela ficaria totalmente sem significado. O dia 23 de outubro não iria representar nada. Mas a gente pode mostrar pela astronomia, eu não tenho tempo de explicar tudo aí, como que os conceitos de astronomia para início de um novo mês, vou falar rapidamente,
mas depois a gente pode conversar melhor, os que tiverem interesse. Mas você pode checar isso, você pode checar no seu computador, hoje mesmo, você abre aí esse programa, o programa que eu coloquei aí na sua tela, é o Skyview Café. E você consegue abrir ele pelo seu próprio navegador e ter acesso a essas informações. Eu coloco a referência lá como Jerusalém. E o que acontece? Para que o dia da expiação caísse no dia 21 para o 22, como defende aí o Leroy Froome, o primeiro dia, o primeiro de Tishri, o primeiro dia do 7º mês judaico, em outubro, ele deveria ter começado no pôr do sol do dia 12, entendeu? No dia 12 de outubro para o dia 13 de outubro. Só que para que ele começasse, para que o mês começasse nesse dia, esta lua que está aparecendo aí, ela deveria ser visível, a gente deveria ver o primeiro crescente, que era como eles começavam o mês. Por isso que você pode checar. Eles checavam quando o primeiro filete de lua era visto no céu. Essa lua aí, ela não é possível de ser vista. Aqui, se você colocar no Skyview Café, você vai ter esses dados da lua. Você vai ver que é uma lua super baixa que vai estar fora do campo de visibilidade. É uma lua, nos dados do Skyview Café, de 0 graus e 42 minutos. Se você pegar aqui os dados que são colocados na Astronomia, a Glória do Adventismo, a lua vai ser um pouco mais alta que isso, porque provavelmente o local de referência que está nesse programa para o outro varia, então há pequenas variações, mas não muda o fato. Também, ainda assim, é uma lua muito baixa que está fora do campo de visualização. Então, é impossível que essa lua, a lua do pôr do sol, no pôr do sol do dia 12, que ela tenha sido vista. Ela está fora do campo de visibilidade. Você pode checar isso com o Skyview Café ou com qualquer outro programa. A diferença que vai dar, dependendo da referência que eles tomarem, vai ser muito pouca e sempre a lua vai estar fora do campo de visibilidade. Agora, a próxima lua, que seria a lua do pôr do sol seguinte, do dia 13, né, do pôr do sol do dia 13, essa sim vai iniciar o mês. Ela vai estar numa altitude maior, e se depois a gente pega a diferença de azimuth, coloca tudo no gráfico, você vê que ela está dentro do campo de visibilidade. Então, é impossível que o mês tenha começado ali e no dia 12, né, do dia 12 para o dia 13, e que o dia da expiação fosse do dia 21 para o 22. Isso é impossível. Começou na lua seguinte. Então, o dia da expiação, como eu disse, ele vai cair dentro. O dia 10 do 7º mês judaico vai estar dentro do período de 2 meses do calendário romano. E esses 2 dias é o dia 22, do pôr do sol do dia 22 de outubro até o pôr do sol do dia 23 de outubro. Você já está entendendo onde eu quero chegar. Acontece que o dia da expiação, o dia 23 de outubro ainda era o dia da expiação. Aquele momento da experiência de Iran Edson ainda era o dia 10 do 7º mês judaico, não estava atrasado. A divindade não se manifestou de forma atrasada. Na verdade, ela se manifesta justamente no dia da expiação, em um momento muito propício. Pense aí o que seria o depois do desjejum. Vamos ir um pouco além. Você já viu como isso é interessante. A gente vê que, novamente, a divindade se manifesta no próprio dia. Era o dia da expiação, era o dia do fim das 2.300 tardes e manhãs. Mas vamos além, vamos chegar ali próximo para a gente tentar perceber mais ou menos que horas que isso aconteceu. Como eu disse, o relato de Iran Edson ele é despretensioso, ele fala depois do desjejum, ele não está atento ao que a gente agora pode avaliar aí de forma minuciosa. Ele estava tendo a experiência, ele dá um relato despretensioso e fala depois do desjejum. Que hora seria isso? Eles tomaram o desjejum e saem para a caminhada. Seria mais ou menos que hora? O desjejum, eu acho que eles tomariam ali muito cedo, um desjejum de um fazendeiro, eles passaram ali o período de oração, naquela madrugada, tomam o desjejum e saem para caminhar. Aquilo deveria ser que horas, mais ou menos? Por volta de 7 horas, eu acho que é um bom horário, né? Eles saindo ali após as 6 e alguma coisa, 7 horas, mais ou menos 7 horas, eu não tenho como dizer exatamente a hora que isso aconteceu, a gente só tem a hora aproximada porque é como o relato nos é dado. Mas perceba, vamos pensar aí, perto de 7 horas da tarde, onde Iran Edson estava. Ele estava em Port Gibson, ele estava nos Estados Unidos. Veja, porque você pode pensar, bom, 7 horas, tudo bem, não é um horário muito relevante, mas veja,
A nossa referência não é os Estados Unidos, a nossa referência é justamente Israel, é Jerusalém, sendo mais preciso. Essa é a referência que a Bíblia coloca ali para as festas judaicas. Então, a referência para o dia da expiação, para o fim do período, com a chegada do dia da purificação do santuário, a nossa referência é Jerusalém. Então, a gente tem que ver que horas eram em Jerusalém. 7 horas da manhã em Port Gibson. Que horas, mais ou menos, que seria em Jerusalém? Você pode checar isso aí, coloque aí no Google mesmo, olha só. Eu coloco a imagem do Google para mostrar que é simples você checar isso. Tudo que eu estou falando você pode checar, abrir aí com o Escavio Café, gerar aqueles dados da Lua e também checar o fuso horário. Então, mais ou menos 7 horas em Port Gibson, que horas em Jerusalém? Digite aí no Google, fuso horário Port Gibson, Jerusalém. Olha só o que o Google já traz rapidamente para a gente, ou você pode usar qualquer outra coisa para ver isso, né? Para ver os fuso horários. Jerusalém, Israel está o quê? 8 horas à frente de Port Gibson, nos Estados Unidos. Então, Jerusalém está 8 horas à frente. Agora uma soma fácil. 7 horas da manhã em Port Gibson, mais 8 horas para a gente saber que horas era em Jerusalém. Quanto que dá aí 7 mais 8? Quanto que dá 7 mais 8? Justamente o quê? 15. 15 que é o quê? 3 horas da tarde. Ou seja, aquele momento era o dia da expiação, como a gente viu. O dia da expiação era do pôr do sol do dia 22 de outubro em Jerusalém, ao pôr do sol do dia 23 de outubro em Jerusalém, e não só isso, era às 3 horas da tarde do dia da expiação. O ponto alto do dia da expiação, a hora do sacrifício da tarde em Jerusalém, era o momento que Daniel, se você ler o capítulo 9 com atenção, é o momento que o anjo Gabriel aparece para Daniel para revelar ali essa visão dessa profecia cronológica que a gente está estudando aqui. A gente tem essa referência ao momento do sacrifício da tarde, da morte de Cristo. Era justamente o momento mais importante do dia da expiação. Não é apenas que estava na hora, não é apenas que estava no dia da expiação, mas estava na hora mais importante do dia da expiação. A experiência de Ira Edson, ela acontece justamente no dia da expiação, às 3 horas da tarde, provavelmente está vendo de forma aproximada, era por volta de 3 horas da tarde, eu creio que era o momento do sacrifício da tarde, isso certamente era o período ali do momento do sacrifício da tarde em Jerusalém. O que a gente pode ter como essa conclusão? Agora, aquele quadro que a gente formou com a manifestação da divindade, ele fica perfeito. Justamente no horário mais importante do dia da expiação, a divindade se manifesta para Ira Edson. Ele diz, eu fui detido. Ele é parado ali naquela sua caminhada no milharal. Ele vê o céu aberto. E no dia da expiação, às 3 horas do dia da expiação, ele vê Cristo passando do lugar santo para o lugar santíssimo. O que a gente pode entender pelo estudo da cronologia profética é que esse momento não foi apenas um momento de insight, e não foi apenas um momento de uma visão que revelou algo a Ira Edson. É além disso. Ira Edson, provavelmente, é o que nos indica a cronologia. Como aquele era o dia da expiação, o dia que Cristo devia sair do lugar santo para o Santíssimo, e o momento mais importante desse dia, Ira Edson, ele provavelmente viu o momento exato em que Cristo sai do lugar santíssimo sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo do santuário celestial. Ira Edson, quando ele viu o céu aberto naquele horário, ele estava testemunhando o evento, o próprio evento do fim das 2.300 tardes e manhãs. Ele viu de forma, no momento exato, a hora que Cristo ele sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo. Ele vê a manifestação das 3 pessoas da divindade nisso. Como é interessante o estudo da cronologia profética. Como isso tudo se organiza de uma forma muito precisa. A precisão que Deus nos dá dentro de tudo isso. A gente não está aqui lidando com fábulas. Há um santuário no céu, como a gente provou ali vendo os textos de Apocalipse. Aquilo que aconteceu com o Ira Edson não foi algo do acaso, mas no próprio dia da expiação, a hora do sacrifício da tarde, a gente pode extrair isso de seu relato despretensioso. A gente pode extrair isso. Ira Edson viu, novamente, as 3 pessoas da divindade se manifestam, ele viu Cristo saindo do lugar santo para o Santíssimo. Você não está lidando com uma fábula. Você
faz parte de um movimento, de um povo que tinha uma hora exata para surgir. Havia uma hora exata para que essa mensagem que você precisa dar hoje fosse dada. É dito, chegou a hora do juízo, e isso tinha um momento exato para acontecer. E esse povo, ele surge com esse entendimento em hora marcada, em minutos marcados. Você faz parte de um movimento que tem uma hora marcada para acontecer. Você faz parte de um movimento que tinha uma hora marcada para acontecer, com uma precisão que envolve todos os movimentos do astros que é o relógio de Deus, e a astronomia mostra a glória que há no Adventismo, a glória que há no movimento do Adventismo. Naquele momento surge um povo com uma hora exata, com uma hora marcada na profecia para que ele surgisse. E eles veem que o seu desapontamento foi explicado, como diz Ellen White. E a alegria e a certeza de novo os animam. Edson tem essa compreensão, e agora, novamente, a tristeza durou uma noite inteira e a alegria vem pela manhã. Naquela hora marcada, novamente o movimento adventista se enche de alegria. O terceiro anjo iluminou o passado, o presente e o futuro, e eles sabem que, na verdade, Deus os tem guiado por sua misteriosa providência. Ali a gente uma mensagem definida para dar, uma mensagem bíblica com uma precisão impressionante, uma mensagem que pode ser provada pela astronomia, pela matemática, pela tipologia, e que deve ser anunciada a todo mundo, para você dizer para todo mundo e pregar esse evangelho eterno, anunciando que chegou a hora do juízo. Irã Edson viu exatamente o momento em que havia chegado a hora do juízo. É surgido um povo que tem essa mensagem precisa para dar. Esse povo surge para mostrar ali que, como fazendo parte dessa mensagem de Apocalipse 14, um povo que mostra que é possível guardar os mandamentos de Deus, não apenas que diz que é possível guardar os mandamentos de Deus, mas o texto de Apocalipse diz que aqueles são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Um povo para mostrar que as mentiras satânicas, elas não passam de engano, que Deus é muito mais poderoso que Satanás, e aqui está um povo que guarda os mandamentos de Deus, que defende a sua lei, que diz que a lei não foi abolida, mas que ela permanece e deve ser obedecida. Um povo que diz que o chifre pequeno e aqueles poderes de Daniel 7 devem ficar para trás, que o chifre pequeno não tem autoridade para mudar a lei de Deus, ele surge para denunciar esse poder que tenta mudar a lei de Deus, e esse povo tinha uma hora exata para surgir e para mostrar que a lei de Deus é eterna, é uma lei de amor, ela é uma lei cheia de bondade, ela não é pesada e ela pode ser obedecida, e eles não apenas dizem, mas eles guardam os mandamentos de Deus, defendendo realmente a sua lei. Naquele momento surge um povo com aquela hora exata para justamente se levantar ali 144 mil que não vão dobrar os seus joelhos para adorar a besta e a imagem que vai ser levantada em honra à besta. Não vai se curvar a besta e a sua imagem. Esse povo não vai ficar de joelhos, assim como vocês viram estudando Daniel, ali que a gente vê no estudo sobre a estátua de Nabucodonosor. Esse povo ele não se curva a estátua, a imagem da besta que vai se levantar. Por quê? Porque a gente só se ajoelha, a gente só se curva diante de Deus, porque se ajoelhar é um ato de adoração, é a posição de adoração, tanto que se ficar em pé fosse a posição de adoração, qual que seria o problema desses 3 rapazes aí corajosos em Babilônia ficarem em pé diante dessa imagem que foi erguida? É porque eles não estavam na posição de adoração, e por isso que eles são questionados, por que vocês não adoram a imagem? Porque a gente só deve se ajoelhar, a gente só deve prestar qualquer adoração a Deus. E surge, naquele momento, o povo que vai compor os 144 mil que não dobram os seus joelhos à idolatria e que não se curvam ali a imagem da besta, como eu falei de Daniel, e todos aqueles reinos que trazem também outras idolatrias, os esportes com os gregos, e todas as idolatrias que a gente vê sendo promovidas por Babilônia, pelo vinho de Babilônia, por Roma. Esse povo não vai se curvar a isso. Esse povo surge para ir contra todo esse erro que é levantado. Surge, finalmente, um povo, naquele momento exato,
que anuncia a volta de Jesus, que diz que chegou a hora do juízo, mas diz que Jesus em breve vai voltar. Um povo que acredita no breve advento de Cristo, de que Cristo ele vai voltar outra vez, e aquela estátua que foi descrita em Daniel 2, com aquelas sequências de reino, aquilo vai chegar ao fim, porque o nosso reino não é deste mundo. Babilônia vai cair, Medopérsia vai cair, todos os reinos vão cair, a Grécia, Roma, tudo isso vai ficar para trás, os reinos ali divididos que surgem depois, porque o nosso reino não é desse mundo. Nós não fazemos parte de nenhum reino desse mundo, mas o nosso reino é o reino eterno. Aquela pedra que vai vir e vai destruir todos esses reinos para estabelecer um reino eterno. Esse povo que você faz parte surgiu para dar essa mensagem, para dizer que o nosso reino não é daqui, que nós somos e devemos viver como peregrinos nesse mundo, anunciando que em breve o nosso reino vai vir e em breve Jesus vai voltar, para que, finalmente, esse povo também, olhando para trás e vendo como toda a cronologia profética, todas as festas de Israel se cumprem com precisão, esse povo também tem uma certeza. Tem a certeza de que o último evento profetizado vai também se cumprir com extrema precisão e que em breve nós vamos ver Jesus voltando dos céus. E isso é a mensagem que deve mover a minha vida e a sua vida. Isso deve ser o motivo da nossa alegria. Isso deve ser a verdade que move cada uma de nossas respirações, cada respiração nossa, cada um de nossos passos, que nos move a proclamar para esse mundo a mensagem mais importante, que breve, nosso Jesus vai voltar para estabelecer um reino eterno. E nos prepararmos e prepararmos também pessoas para naquele dia estarem diante do rei, que vai dizer aos que estiverem à sua direita, dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você foi levantado, você faz parte de um povo que foi levantado em um momento exato para anunciar para esse mundo que em breve Jesus vai voltar. Que essa mensagem possa mover o seu coração e que isso valha todos os seus esforços, todo o seu bem e toda a sua vida possa ser dedicado a isso. Que Deus nos abençoe.